O Senhor reina em sua vida. Ele tem tudo nas mãos dele. Ah, tem. O Senhor tem tudo nas mãos dele. Ah, glória a Deus. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Dedeia, Deus te abençoe, meu amor, Rosa Cleia. O Senhor é contigo, minha linda. O Deus Todo-Poderoso tem o olhar dele voltado para vocês. Janice, filha querida. Andréia, que saudade de você, Andréia. Você não tem noção, meu amor. Que saudade. Cantai ao Senhor, vós todos que sois santos, e celebrai a memória da sua santidade. Pastor Hamilton, o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia de muita vitória, de muita unção, de muita alegria do Senhor. Amém? Hilary, bom dia, meu amor. Elvésio, filho querido. Daíse, Deus te abençoe. Daniela Cristina. Pastor Gil. Pastor Gil, você apareceu só porque é candidato a vereador, agora não dá moral para nós mais, né? 70001 chegou! Ah não, Pastor Gil, você tá na chácara? Tá na chácara, né? Senão ia te chamar para entrar na live, mas na chácara a internet é ruim, ou você melhorou a internet daí? Pastor Gil, gente, candidato a vereador por Aparecida de Goiânia, 70001. Oh, o pastor da Lapidando Tesouros. Que coisa maravilhosa, Pastor Gil, você é um homem de Deus. Aí, não tem jeito de te chamar, quer ver? Eu vou te chamar. Mas não completa. Ó, não completa, quer ver? Se completar, nós vamos dar glória a Deus. É a mesma, ô Elvésio. Deu! Bom dia, querido! Bom dia, pastora. Bom dia a todos. Bom poder falar com a senhora. Pastor Gil, como é que é esse negócio? Ser um homem de Deus, ungidíssimo, que trabalha na área dos adictos, recupera todos os adictos de Aparecida de Goiânia e de repente se envolver na política. Como é que é isso? Explica para nós. Pastora Célia, esses dias eu tenho enfrentado muitas perguntas, sabe? Esse dia para trás uma senhora me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, o senhor foi chamado para ser ministro da palavra e não candidato a vereador. Aí eu peguei e falei para a irmã, minha irmã, a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo chora. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: a senhora quer que o justo te governa ou o ímpio te governa? Um que é de Deus ou um que é de Satanás te governa? Ela parou, pensou, refletiu, deu uma analisada. Aí eu ainda virei para ela: aí a senhora, como líder de grupo de oração, a senhora é a pessoa perfeita para estar na política e mudar a história de muitas pessoas, porque Deus escolheu você para fazer a diferença. Aí eu falei para ela acabou me pedindo perdão e falou assim: vai mesmo, pastor, seja um justo na minha vida, seja um justo dentro da minha família, para que os meus filhos, meus netos comecem a criar uma nova versão o que é política, comece a ter uma nova visão, o que é uma política limpa, transparente, que venha a ser como a de José, que venha a ser como a de Daniel, que ajudou a tantos. Pastor Gil, nós, os evangélicos, a gente tem uma visão distorcida, a grande maioria do nosso povo tem uma visão distorcida de política, porque a gente só conheceu o ímpio governando, não é verdade? Sim, se a gente for olhar biblicamente, pastora, dentro da Bíblia... Abaixa um pouquinho mais para a gente ver o seu pescoço. Assim. Isso. Aí ficou bom. Se a gente for olhar na Bíblia, a intenção de Deus de levantar homens e mulheres
escolhido para fazer uma missão, só pode observar que é uma pura política. Porque quando um homem, uma mulher de Deus, marcado com uma promessa, começa a entrar dentro de casa, dentro da família, na igreja, na rua que mora, dentro de uma empresa, e ele se torna uma pessoa diferente, vai acontecer o quê? O testemunho da pessoa vai atrair multidões, o testemunho da pessoa vai fazer que muitas pessoas sintam o desejo de ser um imitador daquela pessoa. Como Paulo falou, ser meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então, eu acredito que chegou um momento, está chegando um momento de nós, evangélicos, nós cristãos, fazer algo diferente, porque está na palma das nossas mãos. O momento de fazer algo diferente agora, né? E só que eu vejo também, agora dentro dessa situação das corre meu, que eu tô vendo muitas pessoas que precisam tomar vergonha na cara. Vou falar por quê, pastor? Perdoa a minha palavra, ser direto assim. Porque tem pessoas vendendo aí o direito de mudar a história da nosso município, nosso estado, da nossa nação. Tá vendendo por um bujão de gás, tá vendendo por uma telha 366, pelos uns IPTUs, tá vendendo por lote, tá vendendo... Estão trocando, barganhando. Aí os políticos começam a fazer corrupção, eles começam a criticar dos políticos, sendo que nós mesmos já começamos com a corrupção, nós mesmos já começamos errado com a nossa maneira de votar, em quem nós vamos votar. Exatamente. Pastor Gil, me fala um pouquinho. Você resolveu ser candidato porque, antes de mais nada, você é uma pessoa que se preocupa com o ser humano. Você se preocupa em fazer a obra de Deus na área da libertação dos adictos. Quantos adictos, mais ou menos, já passou pela sua casa e você já tirou lá do mundo das drogas, dessa desgraceira que as drogas faz no meio das famílias? Então, pastora, hoje como líder de casa de recuperação, não é nada fácil a gente fazer uma obra social como eu faço, que é gratuita, 0800, porque o gasto é gigantesco. A minha capacidade é 120 homens, e nesses 120 homens, meu gasto diário é 15 mil reais. Eu tenho um gasto de 50 quilos de arroz por dia. E aí a gente vai procurar patrocinadores, parceiros. Nessa época de pandemia, não encontra, para você ter ideia, eu perdi 90% dos meus patrocinadores, porque ficou complicado para eles, da empresa, não deixaram de ajudar. A gente vai bater na porta do poder público para pedir ajuda, eles colocam tanto de documentação, que tem que ter escritura da área, que tem título de Estudante Pública Municipal, Estadual, SEBAS, que tem que ter CNPJ, alvará do Corpo Bombeiro, alvará da Vigilância Sanitária. Então isso se torna uma coisa complicada para poder conquistar alguma verba do governo federal, ou do público, do municipal, do estadual. Só ter ideia, hoje dentro de Aparecida são 45 casas de recuperação. Só 2 estão registradas legalmente. As outras estão aí bem clandestinas, como muitos falam. Eles são bem clandestinos, como muitos falam, porque é difícil fazer, é difícil organizar a documentação. E um dos meus projetos como vereador é poder registrar essas casas todinha, colocar dentro do meu gabinete um grupo de advogados, na área da contabilidade também, e registrar essas casas, registrar um monte de igrejas que estão também aí sem registro, de deixar certas as coisas dele, deixar a documentação certa, porque eu vejo que quando as coisas estão tudo organizado, com ordem e decência, Deus opera mais, Deus faz mais milagre, Deus abre porta onde nem parede existe. Então existe essa legalidade também, que precisa ser arrumada, ser consertada com os pessoal de comunidade terapêutica e igrejas também. Então eu coloquei o meu nome a vereador por causa dessa questão, de não ter ninguém que defenda a nossa bandeira, de não ter ninguém que grite por nós. Nós tínhamos lá no Senado o senador Magno Malta. Ele batia na mesa, ele gritava, Sim. defendia essa área da dependência química. Depois que o deputado federal Osmar Terra, aí a fábrica da maconha foi lá, arrancou ele de lado, deu outro cargo para ele, então não tem ninguém. Então, já que a gente não tem ninguém para defender a nossa bandeira, vamos começar do alicerce, começar aqui embaixo como vereador, fazendo um grande trabalho dentro do nosso município em relação à dependência química, o tratamento da dependência química, tanto para homens, como para mulher, como para de menor, fazendo também dentro das escolas prevenção contra as drogas. Se a gente fizer uma prevenção topíssima contra as drogas, não vai ser preciso tanta casa de recuperação aberta para tratar um homem depois ou uma mulher depois. Então a gente já tem que começar agora a implantar dentro do nosso município algo que possa fazer a grande diferença. Que maravilha, hein, pastor? E como vereador, se o Senhor colocar você lá,
você vai brigar, então, por esses projetos sociais com relação à adição. Nem somente a adicção, né, pastora? Também vários outros projetos, como abrigos, como creche, como asilos, tem vários projetos que fazem um trabalho perfeito, bonito, e hoje não tem esse respaldo, não tem essa ajuda. Então, o meu desejo é fazer algo diferente. Só ter ideia, nós estamos fazendo um negócio de prevenção muito legal, e eu achei muito importante, eu quero fazer dentro do meu mandato. Dentro de vários setores tem aquelas quadras de esporte. Dentro de vários setores tem uma quadra de esporte. Sim. Essas quadras de esporte toda suja, pinchada, bagunçada, Sim. onde está servindo de mocol para pessoas usar droga lá dentro. Sim. E ninho de pombo também para ficar morando dentro desse negócio. Então a gente está chegando com o nosso pessoal, nós joga água, lava tudo e monta um torneio lá dentro. Então nós queremos montar um torneio de futebol, de vôlei, de futsal, entre setores. Fazer um torneizinho entre setores, vai ser um meio de tirar as pessoas das ruas, as molecadas das drogas, das ruas, e fazer um treino, fazer um esporte que vai mudar a diferença, e junto com ela a prevenção às drogas. Nossa, seu projeto é bastante interessante, hein, pastor? Eu achei muito legal. O pessoal está cobrando muito, está pedindo muito isso. Pronto, então vamos trabalhar para que isso aconteça. E isso só pode acontecer se as pessoas votarem que número? Senhora, 70001, Pastor Gil da Lapidando Tesouro. Pastor Gil, tem um violão aí pertinho de você para você cantar uma canção? Tem sim, pastora, vou pegar de agora. Pega o violão e eu vou pedir a música que eu quero que você cante. Qual, pastora? Olha só, as pessoas hoje elas estão tão frustradas, elas estão tão cansadas, elas acham que elas já secaram, são árvores secas, que não podem reverdecer mais. Essa canção... Já não tem mais pássaros pousando os seus galhos, fazendo ninhos. Então, quando você canta essa música, eu enlouqueço com ela. E eu acho que Deus vai falar muito no coração das pessoas. Senhor, minha oração se tornou servidão, se tornou deserto. Meu Deus, até a minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Abre o céu, Senhor! Senhor, minha oração. Aleluia! Aleluia! Vida! Abre o céu, Senhor! Deixa a chuva descer. Meu Deus, abre o céu, Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Deixa a chuva descer. Oh, Jesus, apenas seus lábios. Oh, aleluia! Apenas seus lábios.
Ah, meu Deus do céu! Quero declarar que o Senhor está derramando água sobre o nosso povo. Amém, pastora. Principalmente esclarecendo o povo de Deus que nós temos que ser curados, e nós temos que ser curados também no nosso entendimento. Amém, pastora, amém. Amém, eu sou grato a Deus pela vida da senhora, eu sou grato a Deus pela família da senhora, eu sou grato a Deus pelo ministério da senhora. A senhora é um canal de bênção na minha vida, e eu sei que uma das minhas intercessoras, uma das pessoas que ora pelo meu ministério, pela minha vida, eu sei que é a senhora. Então eu sou muito grato à senhora, esse público bonito que a senhora tem, essas pessoas bonitas que seguem a senhora, que Deus possa estar abençoando grandemente. Quero eu ser canal de bênção para a igreja da senhora, para o ministério da senhora, para a senhora, para a sua família, para essa galera toda que está vendo agora a gente. Quero eu poder ser um canal de bênção. Eu tenho falado com Deus todos os dias: Senhor, se não for para que o seu nome seja glorificado através da minha vida, não me coloque lá, por favor. Eu tenho falado isso para Deus todos os dias. Amém. Pastor Gil, muito obrigada pela sua participação. Está pegando fogo aqui. Eu tenho certeza Amém, que a unção do Senhor está aí na vida de todos. Faz uma oração por esse povo, por favor, para a gente encerrar. Vou fazer assim: Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória ela é do Senhor. Todo louvor e adoração é feita para o Senhor. Amém. Deus, não existe outro Deus além de ti tão grande como o Senhor. Nesta hora, meu Pai, o Senhor que dá ordem aos teus anjos, trabalha em prol daqueles que o Senhor ama. Vai enviar esses anjos agora dentro de cada casa, dentro de cada lar, dentro de cada comércio. Envia esses anjos agora, Pai, sobre essas pessoas que, porventura, meu Pai, estão enfermos aí pelo Covid-19 ou qualquer outro tipo de enfermidade. Deus, toca entre a pele e a carne, nervo, nerve, ossos, no sangue, na junta, nos ossos, em cada órgão do corpo. Deus, e que haja um grande milagre por parte do Senhor. Milagre esse, meu Deus, para que o seu nome seja exaltado nos quatro cantos dessa terra. Deus, eu quero declarar agora, meu Pai, sobre este povo, sobre essa igreja, sobre a vida da pastora, toda sorte de bênção, como diz a tua palavra. Meu Deus, visita os filhos, visita, meu Pai, as noras, visita netinho, Pai, em nome de Jesus Cristo, Sim, Deus. Nesta manhã, Senhor, sela a tua bondade, o teu milagre sobre essa família, sobre este ministério, sobre essas pessoas, para que eles possam contemplar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, Deus abençoe. Realizei Amém, meu sonho. Quero ter você na nossa live. Que você continue realizando uma grande obra, tanto na Lapidando Tesouro, também nessa sua corrida através de uma vaga na Câmara Municipal. Amém, pastora. Amém. Eu preciso de vocês. Eu preciso do voto de vocês. Preciso do apoio de vocês. E para mim será uma honra. Será uma honra poder ser abençoado aí nesse momento de eleição pela vida de vocês. Quando o justo governa, o povo se alegra. 70-001. 70-0. Olha o Felipe aí, ó. Olha o Felipe mandando coraçãozinho para você. Amigo, Felipe é meu parceiro. Felipe, nós vamos fazer uma marcha no outro sábado. Vem com drone, vamos fazer um negócio muito legal. Deixa eu usar o drone. Use drone. Deixa eu usar o drone nesse dia. Pastor, Deus abençoe. Fica com Deus. Amém, muito pastor. Obrigada. Grande abraço, fica na paz. Grande abraço. Tchau, tchau. Meus amores queridos, no meu coração, aí está a participação do pastor Gil. Ele cuida de uma casa de recuperação lá em Aparecida de Goiânia. Hoje ele deve estar com 120 homens, se eu não estiver errada. E ele não tem mais recuperandos na casa por causa da pandemia. Ele não pode pegar mais ninguém. Mas a casa ali é muito abençoada. Se você tiver um adicto na família, você contacta, entra no particular dele e pergunta como é que você pode levar uma pessoa que está precisando se libertar das drogas. Fala com o pastor Gil, ele é o homem que entende dessas coisas. Meu filho lindo, maravilhoso, amor da minha vida, você arrumou um minutinho para entrar na live hoje? Que gracinha, neném da mamãe. A bênção da confissão. Salmo 32, versículo 5 diz:
confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Querido, nós sabemos que o pecado, te amo, meu amor, o pecado traz separação entre a minha vida e a vida de Deus. Isso, Elvésio, muito obrigada, filhão querido, obrigada. Quando a gente grita dentro de casa, com o marido, com a esposa, quando a gente maltrata alguém dentro de casa, quando nós descuidadamente, a gente fala palavrão, descuidadamente ou por hábito, né, gente? Principalmente o brasileiro tem a língua suja, tem a língua pesada, fala muito palavrão, não é verdade? Quando a gente libera uma palavra e fere o outro. Quem nunca fez isso, né? Você está dentro de casa e de repente alguém faz uma piadinha, o seu irmão, a sua esposa, o seu esposo faz uma piadinha com você e de repente você libera um palavrão e quando você libera aquele palavrão, o que você acabou de fazer? Feriu o coração do outro. Só pode dar gritinhos ungidos na igreja, né? Não, pode dar gritinho dentro de casa também, ó. Ô, glória! Ó, gritinho ungido. Agora, quando o grito vem carregado de ódio, de raiva, quando o grito vem carregado de palavrão, você vai ferir o outro. Queridos, as pessoas perguntam para mim assim: pastora, como eu faço para não xingar o tempo todo? Volta o seu olhar para dentro de você. Por que você xinga tanto? Se você xinga é porque o seu interior está carregado de raiva e de ódio. Você tem raiva de quem? Você tem ódio de quem? Você desconta nas pessoas erradas a raiva que você carrega de muitos anos atrás. Ou você descarrega dentro de casa a raiva que você passou lá no serviço. Talvez seu chefe te humilhou. Talvez um colega de trabalho zombou de você. E aí você chega dentro de casa descarregando palavras de ódio. Mas não é contra a pessoa que está com você em casa. É contra o chefe. O salmista diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Você precisa ir para a presença de Deus e falar: Senhor da glória, por que eu estou pecando tanto? Por que eu estou ferindo a minha família? Por que eu estou machucando a minha esposa? Por que eu estou machucando o meu esposo? Senhor, o mal que eu não quero fazer, apóstolo Paulo falou sobre isso, né? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É o momento de você dizer: Senhor, eu quero estar cada vez mais perto do teu coração. É o momento de você se humilhar na presença do Senhor e falar: Pai, a minha família não tem culpa, o meu irmão não tem culpa. Por que eu sou uma explosão de raiva e de ódio? Volta, queridos, o olhar para dentro de você e pergunta: por que eu sou uma explosão de ódio? Por que eu sou uma explosão de raiva? A primeira pessoa que você está ferindo é você mesma. Porque depois que passa essa explosão de raiva, você põe a mão na consciência e fala: o que eu fiz com a minha mãe? O que eu fiz com a minha esposa? O que eu estou fazendo com as pessoas que eu mais amo? Você já prestou atenção?
que você tenha uma facilidade para descarregar as tuas raivas em cima das pessoas que você mais ama? Você já parou para prestar atenção nisso? Nesta manhã eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus está trazendo uma unção dentro de você, onde Ele vai aquietar essa ira, onde Ele vai aquietar esse ódio, onde Ele vai limpar o seu coração. A França está dizendo, graças a Deus eu não falo palavrões há anos. Quando você já está na presença do Senhor há muitos anos, você, quando vem para Jesus, a primeira coisa que a gente sente uma inquietação é, eu não vou falar palavrão mais. Você limpa os seus lábios, você limpa a sua mente, você limpa o seu coração. E você toma consciência, eu só vou abrir a minha boca para liberar palavras que geram vida de Deus. Então, antigamente, quando eu não era serva de Deus, eu gostava de olhar para o meu irmão e ficar lembrando dele os defeitos que ele tem. Eu era a dona da justiça. Eu ficava colocando apelido nas pessoas. Mas quando a gente vem para Jesus, a gente decide, eu agora sou um gerador de vida de Deus. Então eu não vou colocar defeito no meu irmão mais. Muito pelo contrário, se ele tem um defeito, eu vou respeitar o defeito dele. Se ele tem um problema, eu vou ajudar ele a sair do problema. Eu não serei uma pessoa que carrega a pessoa para que aumente os problemas dela. Não. A palavra tem poder sim, Francis. Então, se o pecado nos separa de Deus, o pecado também nos separa de um bom relacionamento com as pessoas que nós amamos. Oh! Sim, a Iraci está dizendo, se ela peca, se ela fica nervosa, ela já grita logo, misericórdia! Quando eu vim para Jesus, que eu xingava muito palavrão, e aí eu troquei por misericórdia. A hora que eu batia o pé numa pedra e doía muito, eu ia xingar o palavrão e eu... misericórdia! Liberava misericórdia. Hoje nós temos aprendido a vigiar. Quando uma pessoa explosiva está na nossa frente, normalmente eu cruzo os braços. Deixa ela falar. Quando ela grita, xinga, chora. Só dela ver a minha posição de sim, ela vai acalmando, e ela vai perdendo a força do ódio. Ela vai perdendo a força da ira dela. Aí, de repente, ela grita, você não me entende. E aí ela cala. Quando ela cala, eu falo, terminou? Aí eu vou eu vou liberar palavras que geram vida de Deus. Na realidade, a pessoa que grita e xinga é porque ela não tem outro argumento, ela não tem outra defesa. Ela acha que para ela se impor, ela precisa gritar, ela precisa falar palavrão, ela precisa xingar, ela precisa falar alto. Ela não tem argumentos. E nós temos uma argumentação linda quando a gente diz assim, ei, calma, Jesus está com você. Olha que argumentação profunda. Às vezes, tudo que aquela pessoa está precisando é de uma palavra de paz, de uma palavra de amor, de uma palavra que gera vida de Deus. A Adriana está dizendo que agora ela vigia a boca dela. Queridos, lembre-se,
De uma torneira pode sair água doce e água salgada? Da mesma forma, dos nossos lábios tem que sair palavras de vida de Deus, palavras de amor, palavras que acalmam. O salmista está dizendo: confessei-te o meu pecado. Ele percebeu, era Davi, viu, gente? Davi reconhecia o pecado dele e ele ia para diante de Deus, rasgava o coração diante de Deus. Você quer ver uma coisa? Vamos lá no Salmo 51. Salmo 51, você vê Davi se desnudando completamente quando ele confessa o seu pecado, quando ele suplica o perdão de Deus e roga a Deus que renova nele um espírito reto. Ei, você que está xingando demais, você que está pecando demais, você que está traindo demais, você que pisou demais no seu marido, você que gritou demais com seu marido, você que traiu seu marido, você que traiu a sua esposa, você que foi canalha com seus filhos, você que foi canalha com seus amigos, faça como Davi, querido. No Salmo 51, Davi dá uma escola de perdão para nós. Davi vem diante da presença de Deus e ele rasga o seu coração, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Olha só, ele não diz porque eu mereço, ele diz: segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Sim, Daiane, sim. Você sabe o que Davi tinha feito? Davi tinha desejado a mulher do outro. Davi deixou que a perversão sexual dominasse a cabeça dele. Tem homens que ele não pensa com a cabeça de cima, ele pensa só com a cabeça de baixo. E o homem que só pensa só com a cabeça de baixo, ele só vai se arrebentar na vida. Davi fez isso. Ele viu uma mulher, desejou a mulher e colocou no coração dele que ele ia ter aquela mulher. E o que ele faz? Ele trama algo. Aquela mulher era esposa de um capitão da guarda real. O que ele faz? Chama o capitão, manda ele ir para a guerra, manda ele se posicionar na linha de frente. Ele sabia que o homem que se posicionasse na linha de frente ia morrer. Então ele dá uma ordem para o marido daquela mulher ir para a guerra, se posicionar na linha de frente. E o que aconteceu? Aquele homem foi, porque ele servia Davi com amor. Ele foi para a guerra, se posicionou na linha de frente e foi morto na guerra. E o que Davi fez? Pegou aquela mulher para ele. Depois você vai ver uma história lá, por causa desse pecado, ela ficou grávida, e por causa disso, o menino morre. Você tem que ler a história de Davi. Davi reconhece que ele desejou a mulher do outro. Davi reconhece que ele adulterou. Davi reconhece que ele traiu Deus. Davi reconhece que ele usou de perversão sexual. Davi reconhece que ele se tornou um assassino. Davi reconhece que ele se tornou um adúltero. Olha o tanto de pecado que Davi cometeu. Muita gente comete tanto pecado e ele foge de Deus porque ele diz: não tem mais jeito para mim. E eu venho mostrar para você que quando você vem para a presença de Deus e confessa e se humilha e abandona o pecado, tem jeito para você. Há bênção na confissão.
Então, quando Davi se humilha na presença de Deus, ele diz: tem misericórdia de mim. Ele estava reconhecendo que ele precisava do perdão de Deus, que ele precisava do amor de Deus. Arrependimento é mudança de direção, isso mesmo, Daiane. E ele, quando se humilha na presença do Senhor, ele diz: segundo a tua benignidade. Caráter de Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é benigno. Deus é misericordioso. Então ele continua derramando o coração dele diante da presença do Senhor. Apaga as minhas transgressões. Ele estava dizendo assim: Senhor, pega todo o meu pecado, joga lá no mar do esquecimento, por favor. Ele estava dizendo: eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha das minhas atitudes. Por causa dessas minhas atitudes, eu posso perder muita coisa. A Sarinha está dizendo: frutos de arrependimento são as mudanças das práticas pecaminosas. Você tem que virar essa página, você tem que dizer: Pai, nunca mais eu quero voltar a cometer esses pecados. E Davi, ele continua desesperado na presença de Deus, se humilhando, se humilhando, se humilhando. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Oh, o Espírito do Senhor Deus está passando por aí. O Espírito do Senhor Deus está tocando em muitas pessoas. Quando o Senhor estabeleceu mandamentos para nós, Ele amorosamente estava estabelecendo regras de proteção para nós. Oh, aleluia! Quando nós pecamos, nós levantamos um muro de divisão entre nós e o Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas vezes você vai orar e fala: eu oro, mas parece que Deus não está me ouvindo. É porque você ainda não teve arrependimento genuíno no seu coração. Porque o arrependimento vai derrubar a barreira, o muro que você se levantou. Isso é verdade. Somos nós que construímos um muro de divisão entre nós e o Espírito Santo de Deus. Derruba essa muralha agora. Se você está lembrando de pecados horríveis que você cometeu e você ainda não sentiu o perdão de Deus, chora na presença do Senhor. Arrependa-se agora. Deus nos deu uma provisão para solucionar essa barreira em nós. A confissão dos nossos pecados. Confessa, querido. Fala o seu pecado. Tem gente que fala assim: Deus perdoa todos os meus pecados, me lava com teu sangue, Jesus me purifica em nome de Jesus, amém. Ei, teve arrependimento? Não. Não teve arrependimento. Não teve arrependimento. Não teve. Não teve. Opa, parou aqui. Não teve arrependimento. Chega e fala, como Davi: Senhor, eu pequei. Eu pequei. Eu matei, eu roubei, eu adulterei. Senhor, eu sou viciada em pornografia. Eu não quero mais isso. Senhor, eu pratico sexo virtual. Eu não quero mais isso. Credo, pastora, hoje você está pegando pesado. O Senhor que me deu. Hoje Ele fala sobre a bênção da confissão. Senhor que me... Hoje eu já atendi gente da França, já atendi gente da Bélgica.
E quando eu parei para orar, eu falei, Deus, me dá uma palavra. Ele diz, fale sobre a bênção da confissão. Então tem gente precisando tirar as velhas roupas. Tem gente que está precisando da vitória e não consegue encontrar a sua vitória porque ainda não se arrependeu de verdade na presença do Senhor. Queridos, para eu fazer essa live, eu entro em uma intimidade com o Senhor e digo, Pai, o que é que o Senhor quer que fala hoje? Oi, Neide, Deus te abençoe, meu amor. Você acha que eu chego e falo assim, hoje eu quero falar. Não, o Espírito de Deus fala comigo. Queridos, muitos de nós somos tão orgulhosos, mas tão orgulhosos que a gente não frequenta a igreja porque a gente não suporta o povo de Deus. É orgulho, querido. É pecado. Você tem que aceitar o seu pastor, você tem que aceitar a sua igreja, você tem que aceitar os irmãos da sua igreja. Oh, minha pastora Conceição, maravilhosa, Deus te abençoe, preciosa. Quando eu confesso meu pecado, eu paro de tentar me esconder de Deus. Quando nós vivemos em pecado e não confessamos esse pecado, é porque nós estamos tentando esconder de Deus. Querido, Deus vê tudo. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Eita, Elvésio, Provérbios 28, 13. Eu lembro quando eu estava desviada, estava lá no mundão velho, sem porteira. E um dia eu bebi, e fiquei bêbada. E eu fiquei com tanto medo de fazer besteira na rua que eu vim correndo para casa. Entrei para o meu quarto, bêbada. Isso, pastora, o pecado tem nome. Eu caí no tapete do meu quarto, com a boca no pó, literalmente. E comecei a dizer para Deus, Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Deus, me perdoa, eu bebi, eu estou bêbada. Deus, eu fugi da tua presença, eu tenho vergonha de mim. Eu não sou digna de estar conversando contigo agora porque eu estou bêbada. Eu nem sei se o Senhor está me ouvindo, porque eu me sinto suja, imunda, impura. Com certeza o Senhor não está me ouvindo. Deus, mas me tira desse abismo profundo que eu entrei. Eu chorava de desespero na presença do Senhor. Bêbada. Me sentindo a mulher mais suja da face da terra. Sabe o que aconteceu naquela tarde? Eu chorando, me sentindo imunda. De repente, eu estava chorando convulsivamente, de olhos fechados, muito bêbada. De repente, uma luz violenta entrou no meu quarto e invadiu todo o quarto. E ela foi descendo sobre mim, como se ela fosse entrar dentro de mim. Eu assustei tanto com aquela luz, porque era tão forte. Eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, o que aconteceu? Eu não dei conta de ficar com os olhos abertos, porque a visão era tão real que eu enxergava de olhos abertos ou de olhos fechados. Olha o de repente aí, Elvésio. A visão era tão nítida, tão espiritual, tão sobrenatural, que eu a via de olhos fechados e de olhos abertos. Mas de olhos abertos eu não podia continuar, porque machucava os meus olhos começaram a arder. Receba aí, Adriane. Deixa eu te falar uma coisa. Imunda, como eu estava me sentindo bêbada, ele se revelou a mim.
Outro dia, ela está aqui, a Suelen. De repente, veio uma luz violenta na mão dela. Aqui, ela está aqui na live. Ela estava no início, não sei se ainda está. Veio uma luz muito forte na mão dela. A mãe dela viu, a Elaine também parece que está aí. E ela perguntou para mim depois, Célia, o que é isso? Eu falei, minha filha, Deus quer te usar na cura. Deus vai colocar enfermos na sua frente. Quando a luz vem é glória. Quando o fogo vem é glória. Quando vem bola de fogo é glória. É presença de Deus. Nesse momento eu declaro: você vai conseguir se arrepender de verdade, você vai entrar no Santos dos Santos, fazer um concerto com Deus, e eu quero ver a glória de Deus te visitando, como visitou a Elaine, visitou a Suelen, visitou a minha vida. Daquele dia em diante, nunca mais eu fui a mesma. Daquele dia em diante, eu comecei a dizer, vem Espírito de Deus, eu não quero mais continuar pecadora, eu não quero continuar me sentindo mais imunda. Olha o que o salmista diz, no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Oh, aleluia! E eu quero declarar agora o poder de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar agora os céus se abrindo sobre você. E a unção do Espírito Santo de Deus te renovando, te abençoando. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Senhor, obrigada pela vida da Gláucia, do Marcos. Senhor, visita a mãe dela, mas no nome de Jesus, nós queremos ver a mãe dela fora da UTI o mais rápido possível. Visita agora a mãe de Gláucia lá na UTI. Em nome de Jesus, assim como vocês receberam alta, em nome de Jesus Cristo, declaramos que a tua mãe também vai receber alta, minha filha, em nome de Jesus Cristo. Declaramos o Senhor libertando você que estava amarrado nas garras do pecado. Declaramos a unção do Espírito de Deus te livrando do laço do passarinheiro. Declaramos quebradas as cadeias do inferno que amarravam você ao pecado. Na autoridade do nome de Jesus, você vai dizer, eu sou livre, eu tenho a luz do Espírito de Deus, eu tenho a glória da presença do Senhor. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Senhor, em nome de Jesus, visita a mãe do Iron agora, Pai. Livra ela, Senhor, do Covid. Queima esse vírus que está no corpo da mãe do Iron e liberta ela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, cura a mãe do Iron agora, Pai. Eu estou te suplicando em nome de Jesus Cristo. Todos os que estão enfermos sejam curados em nome de Jesus. Eu quero declarar também a multiplicação financeira na vida de todos aqueles que estão contribuindo com a obra de Deus. Nós vamos comprar a nossa área, construir a nossa igreja, nós vamos sair do aluguel em nome de Jesus Cristo. E todos aqueles que estão fazendo transferência para a nossa conta bancária, eu declaro multiplicação 1000 vezes mais na sua vida financeira. Quem estiver desempregado, Pai, eu suplico em nome de Jesus, abra a porta de um emprego, Senhor. Abra a porta de um emprego para quem estiver desempregado. Em nome de Jesus Cristo. Pai, não permita que a Daiane esteja com Covid. Em nome de Jesus Cristo, eu te suplico, cura, Senhor Jesus, também a Adriana agora. Nós damos um comando que o vírus, chamado coronavírus, seja queimado agora no corpo de Adriana e no corpo de Daiane, se ela também estiver. Em nome de Jesus, eu declaro o poder de Deus, restaurando você, renovando você cada dia mais. Amém, meus amores? Queridos, se for da vontade do Senhor, amanhã às 11 horas da manhã estaremos de volta. Ok, queridos?
Sejam todos tremendamente abençoados. Tenham um dia de bênção, um dia de vitória. Beijo no coração. Shalom Adonai.